Fala pessoal, vamos falar um pouco sobre como estudar física do jeito certo, beleza? Então pessoal, pra gente, claro que é uma brincadeira esse tema, mas trazendo verdades, tá bom? Então, pra gente estudar a física, tá? Se preparando para vestibular, para Enem e para as outras coisas, tá? A gente precisa, o primeiro ponto aqui seria criar um cronograma de estudo, tá? Mas não um simples cronograma. A gente precisa ter a teoria junto com exercícios, tá bom? Então eu não vou só ver a teoria, ou então eu não vou só estudar os exercícios, tá? Eu vou fazer um pouco dos dois. Então pratico na teoria, vou lá estudar a teoria, paro para estudar e depois, claro, pode ser outro dia, você vai fazer exercício no mesmo dia, não sei como ficar melhor dentro do seu cronograma, dependendo. Tudo isso, pessoal, eu não posso falar assim, você deve fazer isso, porque depende do seu tempo, tá? Mas é claro, a gente pode montar uma estratégia justamente só para você, tá bom? Então, criar um cronograma, tá? Estudando as teorias e os exercícios, tá bom? Ficou bem claro? Segundo tópico, usar, tá bom? Resumo, mapa mental e flashcards, tá bom? O resumo ele é muito importante para a gente tentar trazer apenas aquilo que é importante para nós. Porque se eu for estudar de uma forma mais ampla, eu posso acabar me perdendo. E é justamente onde entra o mapa mental para me ajudar, tá? Então, digamos que eu vou estudar, eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, tá bom? De um exemplo de um mapa mental, tá? Eu vou estudar eletricidade, beleza? Mas o que, que eu vou estudar dentro da eletricidade? Então, o mapa mental ele serve para seguir esses caminhos, tá? Eu vou entender o que, que é uma carga elétrica, vou entender lei de Coulomb, tá bom? E assim por diante, para poder chegar lá no final de eletricidade, para eletromagnetismo e assim por diante, tá bom? Então, o mapa mental serve para você estudar esses temas e não se perder, tá? Então, digamos que essa semana você vai estudar cinemática. Então, vai estar lá os tópicos que você vai estudar. Conforme você vai estudando, você vai eliminando aquilo. Aí vai fazendo exercício e assim por diante, tá bom? O nosso terceiro tópico, tá? É mais uma dica. Foque em entender e não em decorar fórmulas, tá bom? Digamos que eu sei todas as fórmulas da física, tá? Mas quando que eu vou usar se eu não sei para que ela serve, tá bom? Então, mais importante do que decorar é entender para que serve. Então, se eu entendo o conteúdo, por exemplo, velocidade média, tá? Professor, como é que eu calculo velocidade média? Então, só que eu sei o que é velocidade média. É eu gasto uma distância em um determinado tempo, certo? Então é a relação de espaço com tempo. Então eu pego a distância que foi percorrida e divido pelo espaço, tá? Então eu lembrei como é a equação. Eu não decorei essa equação. Eu sei pelo conceito. Deu para entender? Bom, então essa é a ideia. Sempre focar em entender mais do que decorar as equações. Claro, é importante a gente saber as equações, mas isso vai aprender de forma automática. Então, pessoal, o quarto tópico seria resolver questões cronometrando o tempo, tá? Depois que você estiver já fazendo, estudando, fazendo exercício, resolvendo algumas questões, o que, que é importante sempre saber? Quando a gente está no vestibular, no Enem, tá? Você tem um tempo para aquilo. Então, se você perde 10 minutos numa questão, aí já chega a ser um problema para as outras questões, tá bom?
Então aquela dica de sempre resolver as questões que você acha mais fácil é sempre boa, tá? Essa dica é muito boa. Você sempre vai resolvendo o que você já tá com facilidade. Depois vai deixando as mais difíceis, tá? Porque senão, se você perder muito tempo numa questão, tá, que você tem dificuldade, você ainda pode errar essa questão. E você vai estar cansado para resolver aquelas outras questões, ou não deu tempo de você chegar na outra questão que você sabia resolver e perdeu aquela questão, tá? Então, sempre que você for, tá? Aí já entra uma dica extra dentro dessa aqui. For resolver questão marcando o tempo, tenta fazer vários simulados, tá? Marcando o tempo. Então, façam simulados marcando esse tempo porque ajuda, tá? Um dos maiores problemas de quem faz, por exemplo, as provas de PSC e CIS, que são provas que você faz no primeiro, segundo, terceiro ano, tá? Aqui nas universidades do Amazonas funciona dessa forma, é que o aluno chega preparado para fazer a prova. Às vezes ele sabe resolver algumas questões, só que ele se perde, questão de tempo. Fica sem resolver, fica sem fazer alguma questão porque não deu tempo, porque ele não se planejou. Então, se você tem esse passo, você já vai estar um passo à frente do seu concorrente, tá? É importante, tá bom? Então, faça um simulado que é muito importante, sempre tentando marcar o tempo, sem pressão, tá? Isso é para você ter uma noção de tempo, tá bom? E outro ponto de suma importância seria revisar os erros, tá? Então, digamos que você está com dificuldade em certo conteúdo em física ou matemática, seja lá qual for a disciplina, tá? Tenta sempre anotar. Então, tem um caderno ali de anotações, tem ali o post-it, tá? Que são os flashcards. Anota eles. Ah, tô com dificuldade em tal assunto, então eu vou estudar um pouquinho mais sobre aquilo, tá bom? Então eu vou atrás mais daquele conteúdo para tirar aquela dificuldade que eu tô tendo, tá bom? Porque essa dificuldade que você tem naquele assunto pode ser aquele pontinho diferencial que você precisa, sabe? Então é importante, tá bom? Sempre com calma, resolvendo as questões, tranquilidade, que você chega lá, tá bom? Então, essas são as 5 dicas que a gente tem, tá bom? A gente vai estar trazendo mais um vídeo sobre como resolver questões de física de forma mais rápida, tá bom? Pegando só o que é importante ali do enunciado e resolvendo. A gente vai estar trazendo os exemplos, tá? Lá no TikTok eu tenho um vídeo sobre como resolvendo questões de vestibular, de Enem, tá bom? Se você tem interesse, segue lá. Lá claro, é bem mais rápido, então é 1 minuto, 2 minutos, só faço a resolução, explico o básico como foi resolvida, tá bom? Então, pode ajudar você também, tá bom? Professor John Leno Freitas, tá? Segue lá que ajuda a gente também aí no nosso trabalho. E qualquer dúvida, deixa no comentário que a gente pode estar trazendo um vídeo justamente tirando essa dúvida. Ah, professor, eu tô com dificuldade em eletromagnetismo, em circuito elétrico. Traz aí que a gente tenta resolver algumas questões aqui, trazer um vídeo só falando sobre isso, tá bom? Fica aí a dica para vocês, tá bom? Se gostou, deixa seu like, compartilha aí com os coleguinhas que vão fazer a prova também, tá bom? Tamo junto e é isso aí, valeu!